Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Namo Vishnu Padaya Srimati Hridayananda Das Goswami Namine Namaste Guru Sarpan Minase Prabhupada Pramadaya Dustasthidanta. Hare Krishna! Nós estamos lendo do Srimad Bhagavatam com tradução e comentários pelos seguidores de Sua Divina Graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. No 11º canto, 22º capítulo, no verso 31. Então Krishna estava explicando para Uddhava a diferença entre a alma e a matéria, um ponto bem importante. E ele lançou aqui, no último verso da aula passada, uma sequência, um conjuntinho de 3 termos em sânscrito, que é bom a gente conhecer: Adi Átmico, Adi Deivico e Adi Bhautika. Então ele lançou esses 3, Adi Átmico, Adi Deivico e Adi Bhautika. E a gente vai ver um pouco mais sobre isso hoje. Vamos lá então, verso 31. Drigrupam markam vapuratrarandre parasparam siddhati yasvatake atmayarisham apparoya adhyam swayanubhuyat kilasidasidim. Drigrupam markam vapuratrarandre parasparam siddhati yasvatake atmayarisham apparoya adhyam swayanubhutya kilasida siddhim. Drik, na função da visão, como Adhyatma. Rupam, forma visível, como Adibodhika, Adibhuta. Arkam, do sol. Vapu, a imagem parcial, como Adideva. Atra, nesta. Randre, abertura do globo ocular. Parasparam, mutuamente. Siddhyati, causa manifestação um do outro. Ya, que. Swata, por seu próprio poder. Que, no céu. Atma, a superalma. Yad, que. Esham, desses 3 aspectos. Apara, separado. Ya, quem. Adhya, a causa original. Swaya, por sua própria. Anubhutya, experiência transcendental. Akila, de todos. Siddha, fenômenos manifestos. Siddhi, a fonte de manifestação. Tradução: a visão, a forma visível. E a imagem refletida do sol dentro da abertura do olho funcionam todos juntos para se revelar um ao outro. Mas o sol original que está no céu é auto-manifesto. De igual maneira, a alma suprema, a causa original de todas as entidades que se encontra à parte de todas elas, age através da iluminação de sua própria experiência transcendental como a fonte última de manifestação de todos os objetos que se manifestam mutuamente. Então vamos lá. A visão, a forma visível e a imagem refletida do sol dentro da abertura do olho funcionam todos juntos para se revelar um ao outro. Mas o sol original que está no céu é auto-manifesto de igual maneira. A alma suprema, Deus, o Senhor Supremo, a causa original de todas as entidades, que se encontra à parte de todas elas, age através da iluminação de sua própria experiência transcendental, como a fonte última de manifestação de todos os objetos que se manifestam mutuamente.
Então, a causa por trás de todas as manifestações, de todas as experiências, seria Deus. Significado: a forma é reconhecido pela função do olho. E a função do olho é compreendida pela presença da forma perceptível. Essa interação da visão e forma depende ainda da presença da luz fornecida pela natureza, pelos semideuses, cujo serviço de administração universal depende da presença daqueles que devem ser administrados, a saber, as entidades vivas que experimentam a forma com seus olhos. Entendeu? Então, o olho só serve para ver forma. Então, não adianta ter forma se não tem o olho para ver. Mas a forma também só tem sentido porque tem o olho para ver. E o olho, a visão, a luz estaria vindo pelo sol, pelas estrelas, etc., pela natureza, que então é controlada pelos semideuses. Mas os semideuses só existem para administrar as entidades vivas que aqui existem. Então, não existiria semideus se não tivesse entidade viva, não teria olho se não tivesse forma, não teria forma se não tivesse olho, e assim vai, entendeu? Mutuamente dependente. Portanto, os três fatores, Adhyatma, representado pelos sentidos, tais como o olho, Adibhuta, os objetos dos sentidos, tais como a forma, e Adideva, a influência das deidades, Deva, deidades controladoras, existem numa relação interdependente. Disse que o próprio globo solar é automanifesto, autoluminoso e que percebe a si mesmo. Ele não participa da interdependência dos sentidos e dos objetos dos sentidos, embora facilite a função deles. De modo semelhante, a Suprema Personalidade de Deus facilita as experiências interdependentes de todas as entidades vivas. Por exemplo, os jornais, o rádio e a televisão revelam os acontecimentos do mundo para as massas. Os pais revelam os fatos da vida a seus filhos, os mestres a seus alunos, os amigos aos amigos e assim por diante. O governo manifesta sua vontade ao povo e o povo a seu governo. O sol e a lua revelam as formas visuais de todos os objetos e a percepção dos sons revela a forma audível. As vibrações de tipos particulares de música ou retórica revelam os sentimentos internos de outros seres vivos e outras classes de conhecimento revelam-se através do aroma, toque e sabor. Dessa maneira, mediante a interação dos sentidos e mente com inúmeros objetos dos sentidos, adquirem-se diferentes espécies de conhecimento. Todas essas interações de informação, todavia, dependem do supremo poder iluminador da personalidade de Deus. Como se afirma no Brahma Samhita 5.52, Yachakshur Esha Savita Sakala Grahanam. Dentre todos os planetas, considera o Sol como o olho do Senhor Supremo. A personalidade de Deus é eternamente onisciente mediante sua própria potência transcendental. Logo, ninguém pode revelar nada ao Senhor sobre coisa alguma. Ainda assim, o Senhor Krishna aceita humildemente nossas orações, oferecidas em consciência de Krishna. Em suma, o Senhor Krishna explica claramente nesta passagem que suas características sublimes são completamente diferentes
daquelas do universo manifesto. O Senhor é, portanto, a entidade transcendental suprema, livre de toda influência material. Então, bem importante esse ponto. Deus participa de tudo, graças a Deus tudo pode acontecer, depende tudo de Deus, tudo, por isso que a gente fala verdade absoluta, esse termo que fica aparecendo muito nos livros de Prabhupada, verdade absoluta, aquela verdade última da qual tudo mais depende, né? Onde para, né? A última questão real, não tem nada dando suporte a Deus. Deus é o suporte a todas as outras verdades. Então, verdade absoluta significa isso. Então, Deus é o suporte final. Tudo depende dele. Tudo para conhecimento, iluminação, tudo vai depender de Deus. Mas Deus não depende de nada. Tudo depende dele, mas ele não depende de nada. É bem interessante você entender essa ligação. Verso 32. De modo semelhante, podem-se analisar todos os órgãos dos sentidos, a saber, a pele, os ouvidos, os olhos, a língua e o nariz, bem como as funções do corpo sutil, a saber, a consciência condicionada, a mente, a inteligência e o falso ego. Em termos da distinção entre sentido, objeto de percepção e deidade predominante. Então aqui está entrando num tema de Sankhya, que não só você tem o sentido e o objeto do sentido, mas aí tem esse elemento adideva, que é qual que é a entidade, qual o aspecto da natureza, qual que é a personalidade dentro do universo que controla aquela interação específica de visão, de som, de tato, etc. Então tem essa camada de complexidade também, a Sankhya tem esse nível também. E quando se fala da criação do universo, então eles incluem essa parte também, ou seja, alguma coisa vem alguma coisa, aí vem a deidade, da deidade é que você pode ter, né, o objeto do sentido, o sentido, e assim vai surgindo a coisa. Então fica essa complexidade adicional. Significado: a alma individual não tem relação permanente com as interdependentes funções materiais dos sentidos, objetos dos sentidos e deidades controladoras. A entidade viva é originalmente alma espiritual pura e se destina a depender da personalidade de Deus no mundo transcendental. É inútil tentar analisar matéria e espírito dentro das mesmas categorias, já que pertencem a diferentes potências do Senhor Supremo. Então esse é um ponto bem importante, né? Diferentes energias ou potências de Deus. Potência, consciência, Deus e as almas, potência, matéria, todas essas manifestações da energia material, né? O foco nos gunas. Portanto, o ato de perceber o Senhor Supremo, sua morada e o próprio eu de forma espiritual é um processo inteiramente antimaterial, realizado dentro da consciência de Krishna pura. Isso é um ponto importante, porque quando a gente, essa visão do yoga, que olha, você, alma, você que é consciência, você é a luz que dá a consciência. A sua consciência agora, como ele falou aqui, consciência condicionada, a mente, a inteligência, o falso ego. Sim, tem essas manifestações da sua consciência na matéria. Quando você está iludido. Quando a gente está iludido, a gente está manifestando consciência condicionada, mente, inteligência e falso ego. São elementos da energia material, né? Mas, quando a gente fala de autorrealização pura, o caminho do despertar espiritual, no caminho do yoga a gente entende que, na verdade, vai ser a alma se conhecendo, é um processo inteiramente espiritual. Por isso que no caminho original do yoga, o foco realmente é você se iluminar, você mesmo, por isso que a gente não usa drogas, aí as pessoas perguntam, se usa ayahuasca, não sei. Não, a gente não usa nenhum artifício da matéria,
porque a gente entende que o processo é em outra potência. Então não adianta pegar uma coisa da potência material para me ajudar na espiritualidade. Eu não preciso, entendeu? Eu vou precisar de coisas, elementos transcendentais para ajudar no meu processo transcendental, porque eu sou transcendental e o meu objeto é transcendental, é Deus. Então, tudo se dá no campo transcendental. Então, sim, eu posso usar um livro, né, feito aqui de matéria, impresso em papel e tal, mas aí o conhecimento já não é um conhecimento mundano, é um conhecimento transcendental. Então, aqui se tornou algo espiritual. Entendeu? Então, eu vou usar só a essência espiritual. Sim, eu vou usar o corpo, eu estou aqui, né? Mas eu vou só usar isso de forma transcendental, com foco na transcendência, na espiritualidade, porque é só disso que eu realmente preciso para me iluminar. Verso 33. Quando os três modos da natureza, os gunas, são agitados, a transformação resultante aparece como o elemento falso ego. Primeira coisa, primeira manifestação da energia material, Krishna está falando, falso ego em três fases: bondade, paixão, ignorância. Ou seja, a primeira coisa, a gente vê ahankar, falso ego, manifestado nos três modos, sattva, rajas e tamas. Essa é a primeira coisa. Gerado do Mahatattva, lembra do Mahatattva? Que é ele mesmo produzido do Pradhana e manifesto. Este falso ego torna-se a causa de toda a ilusão e dualidade materiais. Ok, então, como é que se dá a criação? Krishna está dando aqui um elemento inicial. Primeiro, Pradhana e manifesto. Pradhana seria a potência, né, o potencial da energia material. Mahatattva, ok, the Pradhana, Mahatattva já é a totalidade da energia material, ok, já foi introduzido, né, Mahatattva. Do Mahatattva ainda não tem um elemento fundamental, tempo. É a totalidade da energia material, já manifesta, mas sem tempo. Então, por isso que fala que Deus lança seu olhar, porque lembra, tempo é Deus, Krishna fala, né, que ele é Deus. Kalo Ashmi, ele fala famosamente na Bhagavad Gita, eu sou o tempo. Então, Deus é o tempo. Então, do Mahatattva, da totalidade da energia material já manifestada, aí Deus dá o start, aperta o botão play com o tempo. Aí o tempo faz as coisas se mexerem, faz a coisa acontecer, porque sem tempo fica tudo parado. Então, o tempo mexe, e aí com esse mexer se chama assim agitação dos gunas. Os gunas agora começam a mexer, né? E dessa manifestação dos gunas, a primeira coisa, Krishna fala, seria Ahankar. Por que é Ahankar? Porque você vai ver os elementos, lembra, simplificando, que Krishna descreve na Bhagavad Gita, o que é a energia material? Ele fala 8 elementos, né? Ele fala terra, água, fogo, ar e éter, e mente, inteligência e falso ego, Ahankar. 3 coisas. Então, terra é o mais grosseiro, o mais visível, Ahankara o mais sutil. Então, indo do mais grosseiro ao mais sutil, é nessa ordem. Terra, água, fogo, ar, éter, mente, inteligência, falso ego. Então, como a gente começa, o universo é criado do espiritual para o mais sutil, para o mais grosseiro. Okay? Então, nessa manifestação, essa visão da criação, na visão védica, então, começa com Ahankar, o mais sutil. E esse Ahankar, como tudo mais, ele vai se dar de acordo com os 3 gunas. Então, você vai ter 3 sabores, 3 tipos, 3 classificações de Ahankar, em Sattva, Rajas e Tamas, ou seja, modo bondade, paixão e ignorância. Ok, um pouco complicado, mas é legal, dá para entender, né? Do mais sutil ao mais grosseiro, isso que você tem que lembrar. Significado. Por abandonar o falso ego que leva à identificação com os 3 modos da natureza,
Pode-se alcançar a consciência de Krishna, o estado puro e original da existência. A expressão Moha Vikalpa Hetu indica que, devido ao falso ego, Ahankar, a alma condicionada se considera o desfrutador da natureza e assim desenvolve um falso sentido de dualidade material em termos de felicidade e sofrimento mundanos. Pode remover o falso ego quem se identifica com o servo eterno do Senhor em plena consciência de Krishna. Então Krishna falou, você tem do Pradhana, Mahatattva, aí você vai ter os gunas com agitação, com o tempo, dos gunas vai sair o Ahankara em 3 sabores, né, de Sattva, Rajas e Tamas, e o que esse falso ego faz? Ele torna-se a causa de toda ilusão e dualidades materiais. Ahankar é você se identificar com a matéria. Aí que tudo começa a dar errado. Onde que começou tudo a dar errado, né? Quando você está querendo resolver um problema, você tem que sempre ir para a causa última, né? Eu acho que é isso, mas o que tinha por trás disso? Não tinha isso. Aí você vai... Então, se você quiser saber por que você tem sofrido tanto, a causa, onde que tudo começou a dar errado, agora você já sabe. Se tudo começou a dar errado quando você se identificou com a matéria, quando você deixou a Ahankar se manifestar. Quando a Ahankar e a alma combinam, aí tudo começa a dar errado. Aí você se identifica com a matéria. Identificado com a matéria já é por si só um ato de ilusão, porque se eu acho que eu sou o corpo, eu sou brasileiro, um homem, eu já estou iludido, porque eu não sou isso, eu estou num corpo com essas características, mas eu não sou este corpo. Então, ao identificar com o corpo, já estou em ilusão. E, mais importante, essa ilusão da identificação com a matéria é que então gera o oposto da mentalidade equânime, que é a mentalidade da dualidade. Eu tenho equanimidade e tenho dualidade. Na dualidade, para a matéria, a coisa é boa ou é ruim. É quente ou é frio, é positivo ou é ruim. Então a gente fica na dualidade. Por quê? Porque está na matéria, eu fico com o sentimento de escassez. Se eu comer, não vai comer, uma coisa é comer, outra coisa é não comer, eu vou dar e receber, e tudo é dualidade. Porque eu estou medindo pela superfície, eu não estou medindo por algo espiritual, que não tem quantidade. Na equanimidade, meu foco é naquilo que é eterno e infinito. Então, na equanimidade, na prática, por exemplo, como a gente ensina aqui no caminho 3T, no caminho do yoga, o meu foco está em Dharma, em fazer o correto. Então, fazer o correto não é uma quantidade, não é uma coisa que tem, sabe, não achei, agora eu vou encontrar, agora eu tenho 2. Não, é uma coisa que é infinito, né? Correto, fazer o correto, fazer a essência. Não tem limite, não tem... Se eu fizer a essência, você vai ficar sem sua essência? Não funciona assim. Mas se eu pego, né, um balde de água, aí de repente você não vai ter aquele balde de água, porque eu peguei, então tem dualidade. Eu pego o dinheiro e você não tem o dinheiro agora, entendeu? Aí se eu pego a comida, agora você não tem a comida. Eu peguei esse pedaço de terra, você não tem. Eu peguei essa fama, agora você não tem. Então, aí fica nessa escassez, né? Aí a gente fica com raiva, com inveja, a gente luta, enfim, aí começa tudo mais, né? Ganância, e tudo mais vai dando errado desse ponto aí, porque a gente está lutando por coisas limitadas. Então a gente entra na escassez. Mas na visão espiritual, na equanimidade, meu foco é Dharma. Então não, quando eu fizer o Dharma, você faz o Dharma. E se você não fizer, não me afeta em nada. Entendeu? É eterno. Dharma. O aqui e agora. Também, né? Não é que eu fiquei no aqui e agora e você não pode ficar no aqui e agora. Não, você está ocupando o aqui e agora, dá licença, né? O que eu quero. Não, todo mundo pode ficar no aqui e agora. Então, é eterno. E, mais importante de tudo, Bhakti. Devoção, amor. E Bhakti também não
É infinito, não tem escassez. Então não é que, aí você está amando Deus demais, né? Não sobrou para mim, deixa de ser fominha, ama Deus menos e deixa a gente chamar um pouco Deus. Não precisa, né? Você pode amar Deus à vontade e ainda sobra todo o amor de Deus que eu quiser, eu vou ter. Entendeu? Então, com isso, eu consigo ter equanimidade, um ponto tão central do caminho do yoga, né? A mensagem de Krishna na Bhagavad Gita, do começo ao fim da Bhagavad Gita. Equanimidade, equanimidade, equanimidade. Por quê? Porque mostra que você está completamente na plataforma transcendental, mesmo enquanto você está aqui, encarnado, dentro do corpo material. Mesmo que a sua alma esteja aqui em contato com os outros elementos já destacados aqui em Sankhya. Mas esse elemento alma, ele é diferente dos outros elementos da energia material. Entendeu? Então, se você consegue ficar nessa visão do yoga, no aqui e agora, em Dharma e em Bhakti, aí você experimenta a transcendência, porque você está lidando com fatores ilimitados e eternos. Agora, ahankara, falso ego, pronto, aí tudo começa a dar errado. Eu tenho, você não tem, eu quero, não veio, era isso, era outra coisa que eu queria, aí pronto. Aí dualidade é sofrimento, dualidade é desequilíbrio. Aí a luta, a inveja, a raiva, tudo mais começa a dar errado. Ok, verso 34. O argumento especulativo dos filósofos, este mundo é real? Não, ele não é real. Baseia-se em conhecimento incompleto a respeito da alma suprema e visa apenas compreender as dualidades materiais. Embora tal argumento seja inútil, aqueles que desviaram sua atenção de mim, que sou o seu verdadeiro eu, são incapazes de abandoná-lo. Então agora Krishna lança um outro tema, ele fala, olha, e essa coisa, todo mundo que fica na dualidade, fica na matéria, e fica até discutindo, o mundo é real, não é real, é assim, é daquele jeito. Todo mundo que desviou a sua atenção de Deus, que é o seu eu supremo, a sua verdadeira identidade, a base, de novo, a verdade absoluta que define quem você é, quando você se desvia dessa consciência, dessa conexão, você está perdido no mundo da ilusão e por isso você não é inútil os argumentos e só apenas compreende as dualidades materiais. Você perdeu o contato, é incompleto o conhecimento. Então, o Krishna está falando assim, que no estudo de Sankhya a gente falou, tem energia material, desse jeito, toda a complexidade da energia material, e tem a alma e Deus. Mas se você faz todo um discurso tirando a alma e Deus, aí, é interessante, tem algumas vantagens, mas é incompleto. A gente não está falando que é errado, a gente não está falando que é ruim. É incompleto. E a pessoa não vai se conhecer verdadeiramente. Por quê? Porque ela desviou a atenção dela de Deus, que é o eu supremo, que é a base da sua identidade real. E não a matéria, e não arrancar a dualidade. Significado: se alguém duvida da existência da Suprema Personalidade de Deus, inevitavelmente duvidará da realidade da criação do Senhor. Logo, sem compreender o Senhor Krishna, mero argumento e debate sobre a realidade e não realidade do mundo material são inúteis. O mundo material é real especificamente porque emana da realidade suprema, o Senhor Krishna. Sem compreender a existência real do Senhor Krishna, não se pode jamais determinar de uma vez por todas a realidade de sua criação. A pessoa sempre ficará imaginando se está mesmo vendo algo ou apenas achando que vê. Jamais se pode resolver esta espécie de especulação sem se refugiar no Senhor Supremo
e, portanto, ela é inútil. Os devotos do Senhor não se sentem inclinados a tal argumentação, porque estão de fato avançando na iluminação espiritual e estão 100% satisfeitos com sua experiência cada vez mais bela da consciência de Krishna. Ok, então Krishna agora respondeu essa dúvida de Uddhava, né, de como é que a gente pode entender a alma e a matéria, porque a alma está na matéria, a matéria parece que está na consciência da alma, parece que um está dependendo do outro. Aí ele, não, olha aqui, é bem fácil ver que é diferente. Então agora ele faz mais uma perguntinha. Sri Uddhava disse, ó Mestre Supremo, a inteligência daqueles que se dedicam às atividades fruitivas, que significa karma. O que significa? Paradigma da fantasia. Aqueles que se dedicam a fazer coisas querendo resultados futuros. Isso que significa atividade fruitiva, traduzida aqui, que é a tradução para a palavra karma. Aqui em sânscrito, a palavra é karma. Ok? Então, aqueles que se dedicam ao karma. Com certeza, aquele que se dedica ao karma, com certeza, se desviou de ti. Faze o favor de explicar-me como tais pessoas aceitam corpos superiores e inferiores por meio de suas atividades materialistas e depois abandonam tais corpos. Ó Govinda, este assunto é muito difícil para os tolos compreenderem. Sendo enganados pela ilusão neste mundo, eles, em geral, não se tornam conscientes desses fatos. Então, uma pergunta bacana. Então, a Uddhava está falando, olha, eu quero entender o seguinte, quem está no karma não está em yoga, quem não está em yoga está perdido. Esse é um ponto bem central, né? Como eu falo toda hora, sim, se você está no paradigma da fantasia, você não está em yoga. Você é um karmi, você está em karma, você está no mundo material. Então, logo, você faça algo desejando algo no futuro, pronto, já acabou. Você está em karma, você está no mundo material, você perdeu seu foco. Né? Então, yoga começa mindfulness, a mente no aqui e agora. Eu sempre falo assim, né? O mindfulness, a mente no aqui e agora, é o portal para todos os estados de consciência superiores. Se a sua mente não está no aqui e agora, ela está no futuro, está no passado, você já não está mais em yoga. Claro, tem planejamento, tudo isso, né, tem lá no meu outro canal, vocês podem ver vídeos sobre isso, tem um playlist inteiro sobre planejamento versus mente no aqui e agora, como é que funciona isso. Então, é totalmente possível e necessário planejar, etc. Mas, né, desejar fazer a atividade pensando no resultado, aí não. Aí você já saiu do foco, você não está mais em yoga, você virou um karmi e não um yogi. Agora, uma vez, então ele fala, essas pessoas se desviaram, né? Porque você não pode estar pensando no resultado, pensando em Deus, isso aí já, né, tá uma confusão aí. Então, agora eu quero saber, Krishna, como que essas pessoas, então, né, reencarnam, o que acontece com elas, um corpo superior, inferior, como é que se dá esse processo para quem está preso nessa roda de karma. Significado. Ninguém pode ser considerado inteligente sem que compreenda a ciência de Deus, Yoga, a qual inclui uma descrição dos resultados negativos daqueles que esqueceram sua relação eterna com Ele. Existem muitos pretensos sábios no mundo, mas embora se considerem muito inteligentes, em geral, eles não se rendem à suprema inteligência do Senhor. Dessa maneira, eles inventam variedades de filosofias segundo suas posições dentro dos modos da natureza. Todavia, não se pode escapar da influência da natureza material através de filosofia gerada da mesma natureza ilusória. Ou seja, de novo, para se iluminar é necessário ferramentas transcendentais e práticas transcendentais e conhecimento transcendental.
coisas materiais, práticas materiais, conceitos materiais não podem liberar a alma da matéria. Faz sentido, né? Alcança-se a liberação mediante o conhecimento perfeito que vem da plataforma espiritual, o Reino de Deus. Ouvindo com fé ao Senhor Krishna e seus representantes autorizados, pode-se alcançar facilmente a liberação e voltar ao lar, voltar ao Supremo. Muito bem, então vou deixar vocês aí nesse cliffhanger, querendo ouvir a resposta de Krishna, que ele vai agora começar a responder Uddhava. No próximo verso, vocês vão ter que voltar aí para poder ouvir a resposta. Então, que Krishna abençoe vocês com esse foco na equanimidade, fugindo da dualidade, sendo yogis e não karmis. Hare Krishna.